Boa noite, família Emaús. Quantos estão alegres por estar aqui nessa noite? Você pode dar um glória a Deus onde você está? Eu preciso da graça de Deus, porque essa semana minha garganta foi muito atacada e eu me excedi no momento do louvor. Mas escuta o que eu estou te falando, enquanto eu pregar, Deus vai curando a minha garganta. E você vai ver que depois de 1 hora falando, eu vou terminar com uma voz melhor do que aquela que eu estou começando, porque esse é o Deus que eu sirvo. Como desde a semana passada eu disse a você que nós estamos diante de um momento especial como igreja, por isso que nesse mês eu estou mudando um pouco aqui a ordem do culto, e não está vindo aqui um irmão compartilhar um princípio espiritual a respeito de contribuição, fidelidade e generosidade na obra. Obrigado, querido. Então, hoje, daqui a pouco, mais para o final do culto, eu vou tirar a nossa oferta, mas eu já quero iniciar a ministração da palavra de Deus. Nosso trabalho com as crianças está acontecendo lá em cima. Se você está com seu filho, com a sua filha, você pode levá-lo. E no mais, eu gostaria de pedir para que cessasse toda a movimentação aí no fundo, por gentileza. Nós somos um povo que reverenciamos a palavra de Deus. A palavra de Deus é o norte, a palavra de Deus é o fundamento, a palavra de Deus é o centro das nossas vidas, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. No início era o Verbo, mas o Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus. Oh Jesus! E a maneira como Deus se revela a nós é por meio da tua palavra. Como se nós pudéssemos afirmar que se você deseja ouvir a voz audível de Deus, basta você começar a pegar a sua Bíblia e lê-la em voz alta. Porque se você ler a sua Bíblia em voz alta, você estará ouvindo a voz audível de Deus. Porque a voz de Deus é a tua palavra. Oh Jesus! Assim como acredito eu também que existem manifestações extraordinárias e sobrenaturais da presença de Deus. Manifestações que talvez vemos coisas que não acontecem. Em toda a palavra de Deus, vemos registros e relatos de coisas sobrenaturais se manifestando em ambientes naturais. Nós acreditamos na manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Quem sabe até mesmo ao final desta reunião, Ele não deseja ainda se manifestar mais. Assim como eu posso testemunhar a vocês que eu vi a manifestação da glória de Deus enquanto nós adorávamos. Oh Jesus! Sabe, hoje é uma noite especial, porque eu darei uma notícia especial à igreja. Enquanto eu estava na minha casa, eu chorei e eu falei: Senhor, em toda a tua palavra nós vemos que a unção é o selo. Nós vemos que a unção é a tua assinatura, que a unção é o seu atestado. E eu quero te dizer, amados, que nós vimos aqui foi apenas uma assinatura de Deus, porque o Espírito Santo me falou: filho, a confirmação não é com você, a confirmação é comigo. E o Senhor trará mais e mais confirmações. O Espírito disse essa palavra para mim hoje pela manhã: esta é uma noite de confirmações. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu, que hoje eu tive uma experiência muito louca. Porque os irmãos sabem, nós como igreja estamos mergulhados, começamos há pouco mais de um mês, um estudo expositivo do livro de Gênesis. Nos últimos 4 domingos, gastamos 4 domingos para estudarmos
os 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis, escrito por Moisés, aquele povo que estava à beira da entrada da terra de Canaã. Mas hoje o Espírito Santo me direcionou para que eu desse continuidade a esse estudo na semana que vem. E em virtude de estarmos como igreja hoje, recebendo uma notícia especial, nós, a partir de agora, vamos entrar em uma estação que como igreja nós não tínhamos entrado ainda. E nesses momentos, acredito eu, que Deus decide liberar decretos. E eu confesso para vocês que eu tive uma experiência um tanto quanto nova para mim, porque hoje eu abri o meu computador e o Espírito Santo começou a falar: escreve. E o Espírito Santo, ele me diz como se ele estaria me dando uma carta. Você sabe, é muito louco que eu vou te dizer, porque esse não é o meu estilo de pregação. Os irmãos estão comigo, os irmãos estão percebendo, enfim. Mas é como se eu senti, como se Deus estava me usando hoje para escrever uma carta à igreja. Uma carta, assim como em outros tempos, a história da igreja relata cartas que foram escritas por apóstolos, endereçadas a uma comunidade de fé. É interessante você entender que mesmo nós tendo no Novo Testamento as cartas paulinas, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, cartas que o Senhor usou a vida do apóstolo para endereçá-las à igreja. Interessante que quando Paulo escreve essas cartas, naquele momento, você tem que imaginar que Paulo não sabia que estas cartas se tornariam canônicas, elementos do cânon. O cânon sagrado é a escritura sagrada. São 66 livros escritos por mais de 40 homens em um intervalo de tempo muito abrangente, aonde cremos que todos foram inspirados por Deus, de tal maneira que hoje usamos essas cartas como uma aplicação para nós, porque toda a Bíblia é aplicada para nós. Mas o interessante é que quando Paulo estava escrevendo a uma dessas igrejas, Paulo estava de maneira literal escrevendo uma carta à igreja, tratando de assuntos que deveriam ser tratados. Paulo, na figura de liderança apostólica sobre um povo. É por isso que cada carta Paulo aborda sobre um tema diferente, porque cada igreja necessitava de uma exortação e instrução em uma área diferente. Os Gálatas estavam caindo em práticas judaizantes. Os Gálatas estavam voltando à lei que Deus havia trazido o seu filho Jesus para que eles saíssem de lá. Porque quando Deus foi dar a lei, Ele dá por intermédio de um servo, Moisés. Mas quando Deus quis manifestar a graça, Ele não escolhe um servo para isso. Ele encarna o seu próprio filho para inaugurar esse tempo de nova aliança. E então Paulo, como líder dessa igreja, ele olha e ele tem que exortar os Gálatas: não volte para aquilo que Jesus veio te tirar de lá. Não volte para aquilo que Jesus veio inaugurar um novo ciclo. Por outro lado, aos coríntios, o problema não era a revelação da graça, o problema era a libertinagem da graça, porque práticas horripilantes começaram a acontecer no meio do povo que era santo, de tal maneira que o apóstolo Paulo, em momento nenhum, você pode conferir isso tanto na primeira epístola quanto na segunda, Paulo nunca ataca a identidade. Por mais que coisas horríveis estavam acontecendo, Paulo chama eles de santos, de filhos, reafirmando quem eles são, porque aquilo que nós somos não está ligado ao nosso comportamento, mas aquilo que nós somos está ligado à nossa natureza. E se o primeiro Adão nos propicia uma natureza pecaminosa, o segundo Adão
nos traz uma natureza de justiça divina. E aí então, trazendo essa identidade, Paulo começa a exortar o comportamento. Ou seja, cartas a igrejas nada mais são do que instruções, correções e até mesmo brados proféticos para uma nova estação que aquela igreja vai entrar. E de uma maneira sobrenatural, o Espírito Santo, ele me levou a escrever algo aos irmãos nessa noite. Eu fui estudar, fui ouvir homens de Deus, fui ler, fui muito abençoado com ministrações que eu ouvi a respeito desse assunto. E daqui a pouco, quando eu finalizar aqui a leitura dessa carta, eu, em um segundo momento, vou compartilhar experiências que eu pessoalmente tive com Deus nos últimos dias. E depois eu vi a ligação dessas duas coisas. Hoje, o Espírito Santo quer nos levar a meditar a respeito de um assunto, a respeito de um tema. E o tema que o Espírito Santo decide nos revelar é a respeito de decisão. Diga comigo, decisão. Hoje eu quero dizer algo para você. Existe um poder na decisão. Com esse mesmo espírito de reverência, feche seus olhos, coloque as mãos sobre o seu coração e diga assim: Pai, revela-me a tua palavra, que eu possa ouvir, não a voz de um homem, mas que enquanto este homem fala, eu possa estar atento às impressões espirituais. Diga assim: o teu Espírito habita dentro de mim. Diga assim: o teu Espírito fala comigo. Diga assim: eu não preciso de intermediários. Diga: o véu foi rasgado. Diga: eu tenho livre acesso. Diga: eu tenho capacidade de ouvir a voz de Deus. Diga assim: eu declaro que nessa noite a voz que eu ouvirei é a voz do céu, é a voz do Senhor. Diga amém. Olha aqui, amados, existem momentos nas nossas vidas que aquilo que o Senhor espera de nós é uma decisão. Você sabe, durante essa semana agora, teve um dia que eu tive que tomar uma decisão. Eu vou confessar para vocês que minha esposa é testemunha. Essa foi uma semana que eu saí de casa muito cedo e voltei muito tarde todo dia. Alguns dias saí às 7, voltei às 11 da noite, outros às 8, outros às 9. Teve um dia que eu cheguei lá em casa e eu falei assim: amor, eu preciso de um remédio de dor de cabeça. Eu estou com muita dor de cabeça. Mas eu até falei: eu não estou ansioso, pelo contrário, eu estou com muita paz, muita alegria. Mas você sabe, amados, vou confessar algo para você, porque eu tive que tomar uma decisão. É claro que algumas pessoas podem ficar ansiosas, mas o Senhor, em lugar nenhum da palavra de Deus, diz que nós devemos ficar ansiosos. Então a ansiedade é algo que definitivamente o Senhor não quer que você sinta. Deus não quer que você sinta ansiedade. Amém, amados? Mas convenhamos, é um fato de que em alguns momentos da nossa vida, ao tomarmos uma decisão tão importante, é inegável sentirmos a pressão do momento. Concorda comigo? Você sabe, eu confesso para você que eu estava com dor de cabeça no aspecto de que era um dia de muita pressão, porque era um dia de tomar uma decisão. E decisão, ela afeta muitas áreas das nossas vidas, porque decisão traz responsabilidade, porque é necessário que você tenha uma responsabilidade de acordo com a decisão que você tomou. No dia que eu decidi me casar, amados, eu agora me encontrei em uma posição aonde eu tenho responsabilidades, fruto da decisão que eu decidi tomar. Só abrindo um parênteses. Não vou abrir esse parênteses, não vou abrir. Eu vi um político, homem de Deus, essa semana falando algo, e como meu coração se alegra quando eu vejo pessoas fazendo aquilo que Deus as chamou para fazer. E nós precisamos de ter pessoas em todas as áreas da sociedade. Ele estava combatendo alguns princípios antibíblicos, e uma fala do aborto,
ele estava combatendo um pensamento de algumas pessoas, de uma classe de pessoas, que talvez querem defender o aborto. Mas esse rapaz falou, mas é interessante, porque essa pessoa que está aí bradando a liberdade do aborto, ela não pensa nessa possibilidade quando ela decide ter uma noite de sexo. As pessoas não querem arcar com responsabilidades, fruto de decisão que elas tomaram. É inegável que decisões trazem responsabilidades. Mas amados, acredite em mim, o fato de decisão ser algo tão sério, não pode também fazer com que você não tome as decisões que o Espírito Santo está te mandando tomar. E hoje, eu estou aqui para declarar um brado de ousadia, de que, se o Senhor te der uma direção, não tenha medo daquilo que outros falarão a seu respeito. Não tenha medo daquilo que talvez você pode enfrentar daqui para frente, porque se é Ele que está te direcionando, é Ele quem vai à sua frente. Amados, para que uma decisão seja tomada, precisamos estar revestidos de um espírito de ousadia. E além de um espírito de ousadia, um espírito de revelação. E além do que um espírito de revelação, um espírito de fé. Mas deixa eu voltar para a minha carta. Amados, o primeiro passo para chegarmos a algum lugar é decidir não permanecermos aonde nós estamos hoje. É interessante porque muitas pessoas testemunham a respeito de palavras que recebem de Deus, que Deus vai te colocar em tal lugar, que Deus vai construir você tal coisa, que Deus vai fazer na sua vida, enfim. Mas a minha pergunta para você é: você tem se movido em coerência com essa palavra que você tem recebido? Porque se Deus te diz que Ele vai te colocar em um lugar, então consequentemente isso diz que no lugar onde você está hoje, você não pode permanecer, porque Ele falou que está te levando para um outro lugar. Então o primeiro passo, se você toma uma decisão, é você entender que você tem que se mover. Ao longo de toda a palavra de Deus, esta é a história dos homens de Deus. Por que um dos símbolos no Antigo Testamento de alguém que era guiado pelo Espírito, e no nosso estudo de Gênesis, eu falarei isso no mês que vem, quando nós expormos a respeito da vida de Isaac, que uma das coisas, um dos hábitos de Isaac, era que Isaac morava em tenda, porque em outras palavras, as tendas, elas significavam um dinamismo, uma flexibilidade, de que eu posso armá-la, se Deus mandar eu me enraizar, mas eu posso também desarmá-la e ir para onde Ele tem para mim. Nós precisamos reconhecer que todos os homens que Deus usou na história, eles não se acovardaram em momentos de tomarem decisões que são frutos de uma direção do Espírito. Porque se você toma uma decisão natural, você colherá as consequências da sua decisão natural. Com muito amor e carinho, quero dizer para você que se você sonha em viver algo que você não vive, você precisa de abrir mão da vida que você leva. O problema é que muita gente vai falar que sonha desfrutar de X ou Y, mas não está disposto. Então, amado, se você quer mergulhar águas mais profundas no Senhor, se você sonha ter mais revelação da palavra, se você sonha ter mais intimidade com Deus, então com muito amor e carinho, isso tem que mexer com a sua vida hoje. Olha, amados, ao final dessa mensagem eu trarei uma aplicação à igreja, mas o Espírito Santo, enquanto eu preparava, me disse que existem muitas aplicações pessoais a pessoas que estão me ouvindo aqui. Ele disse isso para mim, porque Ele me deu essa palavra em um contexto onde a igreja tomou uma decisão, mas em contrapartida eu acredito que a palavra de Deus ela é tão rica,
ela é tão profunda, que ela está dando uma direção para a igreja, e Deus pode estar falando com você de maneira minuciosa, por situações que só você e o Espírito Santo sabem, as decisões que você precisa tomar. Amados, você precisa ouvir o que Deus está falando, precisamos entender os caminhos que Deus está nos mostrando, mas precisamos mover para caminhar nesses caminhos. Ouvir o que Deus está falando é a primeira parte do processo, mas caminhar debaixo dessa palavra é onde vai definir aonde nós chegaremos. Por isso as decisões estão ligadas a todas as áreas das nossas vidas. É por isso que é importante você ter revelação e obediência para caminhar. Sabe por quê? Olha aqui para mim. O Espírito Santo manda dizer que sem revelação, nós podemos estar correndo atrás de algo que nós acreditamos que o Senhor nos chamou para fazer, mas no final nós vamos perceber que nós apenas andamos em círculos. A revelação é o pré-requisito para você tomar uma decisão, é o pré-requisito para você se mover, porque a revelação é a convicção que é Deus que está falando. Mas o problema é que se você decide fazer algo que Deus não te chamou para fazer, eu tenho dito sobre isso, que uma coisa é obediência, e o contrário da obediência é a desobediência. Os irmãos estão comigo? Mas você sabe que muito se fala a respeito de desobediência, quando na realidade, além disso, temos que nos lembrar que existe algo que também devemos fugir. Nós não devemos fugir apenas da desobediência, nós também temos que fugir da presunção. E eu disse isso há alguns cultos atrás, porque a desobediência é quando você não faz aquilo que Deus te mandou fazer, mas a presunção é quando você faz o que Deus não te mandou fazer. É por isso que, se nós falarmos sobre caminhar em fé, caminhar em ousadia, tomar decisão, você tem que ter, antes de tudo, revelação. Caim ofereceu algo que Deus não havia pedido, por isso a oferta dele não foi recebida. A motivação não era a motivação que Deus queria. Nadab e Abiú, e essa história está registrada no capítulo 10 do livro de Levítico, ofereceram um fogo para Deus, que Deus disse: isto é estranho, você está me oferecendo um fogo que eu nunca te pedi. Saul decidiu poupar animais que Deus havia dito que não era para poupar, com a desculpa de que, nossa, esse gado é muito gordo, dá um belo sacrifício. Mas não queira sacrificar o que Deus não te pediu para sacrificar. Não queira fazer o que Deus não te pediu para fazer, porque isso é presunção. Então presta atenção, por que eu estou falando isso? Porque o pré-requisito para você tomar uma decisão é a revelação. Revelação. É por isso que nós temos que ter temor. Você sabe, eu me lembro que eu tinha tanto temor de casar fora da vontade de Deus. Teve um dia que eu me ajoelhei e eu falei: Senhor, não me deixa. Eu já estava apaixonado por essa maravilhosa que está aqui do meu lado esquerdo. Mas eu confesso para você que um dia eu ajoelhei e eu chorei e eu falei: Senhor, não importa a beleza dela, não importa a atração do meu coração, mas o que importa é a tua vontade. Não me deixe errar. Se eu te falar algo, você não vai acreditar, e eu não estou nem aí. Estou brincando, eu acho que você vai acreditar em mim. Eu estava em um ambiente, ajoelhado, chorando isso. E é interessante porque eu já exerci uma atividade pastoral, e eu estava em um ambiente onde eu tinha que ministrar na vida das pessoas. Só que eu estava com tanta crise a respeito desse assunto, que eu larguei o povo e fui ajoelhar chorando: Deus. Mas sabe o que é interessante? Nesse ambiente, que eu como pastor tinha que estar ministrando,
Eu estava lá chorando, e Deus enviou uma pessoa. Era para eu estar com a mão na cabeça do povo. Aí alguém pôs a mão na minha cabeça e virou e falou assim: Deus só manda te dizer uma frase: filho, não temas, eu sou contigo e eu não deixarei você errar. Aí a paz, como está escrito na epístola de Paulo aos Filipenses, que excede todo entendimento. Revelação. Eu quero profetizar que se você tiver um coração humilde, talvez você fale: pastor, então me ajuda, porque eu estou em dúvida. Filho, presta atenção, duas coisas eu te falo. Em primeiro lugar, na dúvida não se mova, porque Deus não é um Deus de dúvidas. E alguns perguntam assim: pastor, eu estou em dúvida se isso aqui é de Deus ou não. O que você me diz? Eu falo: oxe, vê lá se eu sou Deus. Mas eu brinco e falo o seguinte: filho, vou só confessar algo para você. Deus é um Deus de convicções. E no dia que Deus falar com você, você não vai precisar de me perguntar, porque você sabe que Deus está falando. Mas às vezes você vem me perguntar porque você quer que eu te fale para você fazer algo que você sabe que não é para fazer. Você só quer um cúmplice e está amarrado, a reda de Satanás. Estou brincando. Mas presta atenção. Agora, por outro lado, pode ser que Deus está falando, mas você fica com medo de agir. Você está me entendendo? Porque é o peso da decisão, é o peso do desconhecido, é o peso da incerteza. Então, filho, a palavra para você é: se você tiver humildade e nessa noite falar: Senhor, fala comigo, não me deixe errar. A palavra que eu tenho para você é a palavra do profeta Isaías: filho, não temas, porque se você tem esse coração de ser direcionado por Deus, você pode ser louco, mas Isaías diz que nem mesmo o louco errará o caminho. Você não errará o caminho, porque nem mesmo o louco. Que louco é esse? É o louco que quer ser dirigido por Deus. E aí, por mais que às vezes no peso daquela responsabilidade da tomada de decisão, você vai ter uma paz, a paz no meio da guerra. Você vai dormir no meio da tempestade, porque Ele é com você. Mas esta é a importância da revelação. Deus me deu uma direção e logo em seguida eu preciso me mover a partir daquilo que Deus me deu. Olha aqui para mim. Sabe por que pessoas se cansam? A carta para vocês é: pessoas se cansam, pois se movem sem ouvir o que Deus falou. Sabe por que pessoas se frustram? Porque pessoas se frustram porque ouvem o que Deus falou, mas não têm ousadia para se mover. Olha aqui para mim. Muitas vezes o cansaço é fruto de você se mover sem ter tido a direção de Deus. Então você se cansa quando você está fazendo algo que Deus não mandou você fazer. Aí sabe qual vai ser o resultado dessa obra? Cansaço. Mas por outro lado, se por um lado existe o cansaço, por outro lado existe a frustração, de quando você não se move em um tempo que Deus te mandou mover. Aí aquele senso de frustração. Mas por quê? Só faltou a sua ação. Amados, mas é impossível, diz o Senhor, alguém que ouviu o que Deus falou e se moveu a partir da voz de Deus, de não ver sobre a sua vida as promessas se cumprindo. Se você ouvir e você se mover, você verá as promessas que Deus já liberou. É impossível Deus te dá uma direção, você seguir essa direção e Deus não cumprir. Sabe por quê? Porque Ele diz que todas as minhas promessas, todas as promessas tem nele, na pessoa dele. Não é na sua força, é na força dele. Não é na sua capacidade, é na capacidade dele. Todas as promessas dele tem nele mesmo o sim. O nome dele é Amém. Que assim seja. Eu sou o que sou, eu sou o que você precisa, eu sou a força, eu sou o combustível, eu sou os recursos, eu sou a ousadia, eu sou a fé. Olha, eu tenho ensinado Gênesis para você. Eu disse a respeito do poder criativo que sai da boca de Deus. Então todas as vezes que Deus libera uma palavra, todas as vezes que Deus fala, aquilo que Ele falou já foi criado.
haja luz. O relato é: houve luz. Porque se ele falou, não vai acontecer. Se ele falou, já aconteceu. Mas eu não estou vendo. E quem disse que você tem o mesmo poder que ele? Tem coisa que ele decide que você não veja. Sabe por quê? Porque bem-aventurado é aquele, está escrito na Bíblia, que não precisa de ver para crer. Sabe qual que é um dos maiores choros que apóstolos possuem? Ei, eu fico pensando no coração de Paulo, quando ele está lá chorando, para ver Cristo sendo formado na vida das pessoas. O apóstolo Paulo falando: cara, o principal dos assuntos, o principal dos temas que eu oro por alguém, é que esse alguém tenha revelação. Eu preciso ser honesto com você. O diabo não é mais problema sobre a sua vida. Deixa eu te contar uma coisa. Leia a Bíblia, tenha revelação da nova aliança. Deixa eu te falar, o diabo não tem poder sobre você. Ele não tem. Porque você está em Cristo. Olha aqui para mim. Quando o diabo olha para você, ele não vê você, ele vê Cristo. Assim como quando você está orando ao Pai, o Pai não vê você, o Pai vê Cristo. Então o mundo espiritual, ele vê Cristo. Quando você estiver orando por um demônio, por que a gente fala: eu te expulso em nome de Jesus? Porque não é a sua santidade que faz o demônio sair, e nem é também a sua impureza que faz o demônio ficar. Porque o único que tem poder é Cristo. Tem nada a ver com você, é Cristo. Não existe brecha sobre a sua vida, sabe por quê? Porque não tem como alguém que está em Cristo estar com brecha. No Novo Testamento você não vai ver. Agora, presta atenção. O que acontece é que alguns amados não têm revelação, porque revelação não é você me ouvir, é isso que eu estou falando, entrar em você. Sabe aquela parada de você encucar na cabeça do filho? Encucar. É isso não ser uma verdade que você conhece, isso ser uma verdade que você pratica. Aí, quando você não tem essa revelação, aí Satanás alcança vantagem, como Paulo fala. Por quê? Porque você está debaixo de engano. Se você sair do engano e vir para a verdade daquilo que a cruz te garante, sua vida é outra. Aí por que eu estou falando tudo isso? Só para te dizer uma coisa, que aí o que vai impedir você de viver uma promessa de Deus, não é o diabo, porque o diabo não tem poder de impedir você de viver algo que Deus liberou sobre você. Quem é o diabo, meu Deus do céu? Mas às vezes, o que vai te impedir é a sua mentalidade errada. Por isso que essa é a principal das orações: Deus, me dá revelação. Eu preciso de ver, eu preciso de entender, eu preciso de acreditar. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe, deixa eu te contar algo diante de Deus. Mesmo tanto que a gente tem que pregar o evangelho de Cristo para ímpios, eu preciso pregar o evangelho para crente. Se acreditar no evangelho. Deus não é um comunicador de ideias. Deus, ele não fala daquilo que ele está pensando em fazer. Não. Ele não compartilha promessas que ele está pensando em cumprir. Não, não. Quando ele fala, já aconteceu. Já é nova realidade. É por isso que Deus tem muito zelo em falar. Eu sempre brinco que eu falo o seguinte, que tem gente que tem dois extremos. Tem gente que é o seguinte: você está conversando com ele, ele vira e fala assim: não, pastor, Deus falou. Deixa eu te contar com muito amor e carinho. Não venha conversar comigo, pedir, por exemplo, a minha opinião ou meu conselho, se você soltar a frase no meio da nossa conversa que Deus falou. Porque olha só, se você no meio da nossa conversa falar que Deus falou, então eu sou um bobão que estou perdendo meu tempo. Está me entendendo?
Agora, presta atenção. Tem gente que tem uma síndrome de achar que tudo é Deus falando. Teve uma vez que eu peguei no pé de um amigo meu. Você sabe, na época nós éramos seminaristas. Eu estava fazendo seminário, estudando para ser pastor. E o bonitão do seminarista, todo dia trocava de mulher, rapaz. O seminarista garanhão. Aí um dia eu virei para ele, eu falei: olha, eu vou te falar que você é meu amigo. Será que não está cedo demais para você arrumar outra, não? Gente, não era bíblico que eu estava falando, era só um conselho de um amigo. Cara, você acabou de sair de um relacionamento, cara, você já está engatando em outro. Ah não, mas porque você quer? Eu falei: cara, por que você não deixa a poeira baixar? Porque senão as suas emoções, deixa eu te falar, eu falei para ele: cara, é um ditado do mundo, aquele negócio que, você só cura uma paixão com outra. Que o que, rapaz? Você cura uma paixão com a paixão por Deus. Ele que cura tudo na sua vida emocional. A solução da sua vida emocional é o Senhor. A solução da sua vida emocional não é um novo emprego, não é uma nova pessoa, não é um novo amor, não é uma nova igreja. A solução da sua vida emocional é a revelação daquilo que Cristo faz sobre você. Presta atenção. Aí eu virei para ele, dando esse conselho. Ele virou para mim e falou: mano, mas deixa eu te contar uma coisa. Deus falou. Eu parei o assunto na hora. Se eu te contar, você não acredita. 21 dias depois ele terminou esse relacionamento. Eu falei: você pode escrever um livro, como terminar um relacionamento em 21 dias. Best-seller. Que isso, cara? Aí, ou seja, as pessoas banalizam muito a voz de Deus, cara. Cara, minha esposa sabe, para eu falar que Deus falou, gente do céu, minha esposa sabe, porque eu tenho muito temor. Vocês não têm noção o que foi para mim tomar uma decisão que eu tomei de estar aqui hoje com vocês. Eu vivi um outro contexto, uma outra realidade. Você não tem noção no dia que eu virei para minha esposa e falei: amor, eu estou achando que Deus está falando para a gente fazer uma loucura. E só eu e a minha esposa vivendo essa loucura interna. Ninguém sabe, mas um mês sem falar com ninguém, no quarto chorando todo dia. Mas é esquisito, porque a minha esposa assustou no dia que eu virei para ela e falei: Deus falou. Porque eu não falo todo dia. Então no dia que eu falo, o trem é sério. Então toma cuidado para você não ser daqueles que fala todo dia que Deus está falando. Por outro lado, tem irmão que Deus nunca fala. Como diz o outro: seu pai que te ama está falando, sua mãe que te ama está falando. Sempre vou até te dar uma dica: seu pai e sua mãe nunca vão querer algo ruim para você. Sabia disso? Esquece as suas decepçãozinhas de adolescente rebelde. Tudo que o seu pai e sua mãe quer para você é bom. Sabe entendendo? Às vezes o pai quer, a mãe quer, aí vem conversar com o irmão mais velho na fé, uma liderança. O cara fala: mas não, mas ninguém acessa o cara. Deus nunca fala com o cara. Então presta atenção, é um equilíbrio. Não desvalorize achando que toda hora Deus está falando. Mas também não seja aquela pessoa com complexo de Adão, que olha para falar com esse aqui, meu amigo, é na viração do dia, e é só Deus. E Deus vem ter com ele na viração do dia. Se você é Adão, te respeito, mas é raro. Deixa para lá. Eu estou me empolgando. Deixa eu voltar a ler a carta de Deus. Amados, precisamos entender que devemos nos posicionar de acordo com aquilo que já recebemos. O que cabe a nós é confiar na palavra que sai da boca de Deus. Partindo aqui para o fim, vamos olhar para o cenário dos discípulos. Vamos olhar para o contexto dos discípulos de Jesus. Ei, lembra dos 12? Pedrão, pescador. Simão, o zelote, esquerdista. Corta depois aí. Presta atenção. Esquerdista antes de converter. Deixa quieto. Olha aqui para mim. Olha, cara, olha para a vida dos caras, mano. Se eu te contar uma coisa, um dia eu vou pregar para você uma palavra que vai te fazer entender por que Pedro era pescador. Porque naquela época, um cara como Pedro, muito provavelmente, ele deve ter sonhado toda a sua vida ter se tornado um discípulo de um mestre, ter se tornado um talmidim, de um rabi.
Mas o fato é que Pedro, ele era tão sem potencial, que nenhum rabi viu potencial nele. Nenhum rabi chamou ele para andar com ele. Nenhum mestre quis fazer dele um discípulo. Aí, quando isso acontecia, eu estou resumindo bem a história. Quando isso acontecia, sabe o que então a pessoa fazia? Ele ia e aprendia a profissão do pai. E ele então ia viver daquilo que o pai dele fazia. Aí um dia ele leva um susto, sabe por quê? Porque não era um rabi chamando ele, era o rabi dos rabis. Não era um mestre chamando ele, era o mestre dos mestres. Não era um senhor chamando ele, era o Senhor dos senhores. E aí ele falou aquela frase que todo adolescente judeu sonhava em ouvir, que era a frase que quando um jovenzinho seria convidado para ser um talmidim de um rabi, ele ouvia. E que Pedro passou a vida inteira sonhando em ouvir e não ouviu. Vem e segue-me. Ou seja, o que tinha de especial na vida desses homens? Nada. Mas o que fizeram deles depois homens especiais? Não estou falando que ele é especial no sentido de algum atributo divino. Estou falando especiais em ter feito uma obra especial. Vocês estão me entendendo? Sabe o que fez os discípulos depois? De homens comuns, simples, a homens com feitos especiais, apenas uma coisa: a disposição de seguir e se mover de acordo com o chamado que recebeu de Deus. Vou dar um exemplo. Olha aqui para mim. A gente brinca, é só brincadeira, viu? Pelo amor de Deus, é brincadeira. E quase brincadeira, você que está me assistindo, que quase que teve um 13º. São 12, sim ou não? E tinha que ser 12, estava estabelecido que ia ser 12 e etc. Mas a brincadeira é porque um dia Jesus virou para um cara, que eu fico pensando que é o seguinte, olha só. Gente, vamos fazer uma exegese aqui, estou brincando, só uma imaginação. A Bíblia chama esse rapaz de jovem rico. Parou. Qual é a maior característica de um jovem? Quebrado. Mas aí a Bíblia fala, no meio de uma geração de jovens quebrados, esse rapazinho é um jovem rico. Cara, presta atenção, vamos parar para pensar. Então ele devia ser um rapazinho especial. Então ele devia ser um rapazinho assim, gente, jovem rico. Não, vamos parar para ouvir, o que é isso? Aí é o seguinte, Jesus convidou o jovem rico para andar com ele. Mas o jovem rico, o que tinha potencial humano, o que tinha habilidade natural, o que tinha recursos financeiros, ele não fez o que todos os outros simples fizeram. Ele não seguiu e se moveu de acordo com a voz que Deus estava chamando ele. Ele falou, não, peraí, primeiro eu tenho que despedir da minha mãe, do meu pai, da minha tia, do periquito, papagaio. Ou seja, meu filho, você está querendo voltar para trás, quando eu estou te chamando para andar para frente? Se Deus está te chamando para ir, não falta, não tem despedida, tem ação. Resultado, não andou com Jesus. Por quê? Porque não se moveu. Em outras palavras, Deus não vai te usar porque você é especial. Deus só vai te usar se você fizer uma coisa: responder o chamado dele, ponto final. Porque Deus não usa pessoas especiais, Deus usa pessoas chamadas. Sabe por que muita gente não responde o chamado? Crença errada, crença limitante. Eu não mereço, eu não sou bom, não sou bom o suficiente, não sou santo o suficiente. Presta atenção, no dia que Deus te chamou, Ele já sabia do seu pecado, Ele já sabia da sua limitação, Ele já sabia do seu defeito, Ele já sabia da sua personalidade. Mas para que Ele seja glorificado, é que você tem esse espinho na sua carne, para que a graça dele basta, e mostre que a glória é toda dele, nada sua. Amados, não deixe essas crenças limitarem você. Eu me lembro de uma história que eu sempre ouvi. A história de que, na realidade, um relato, né? Eu não sabia disso, alguém me contou um dia, eu acreditei. Então eu acho que é verdade. Que quando você vai em um circo,
Já viu quando tem aqueles espetáculos que tem um elefante? É interessante porque aí você fica pensando, o circo, né, é uma comunidade que de tempos em tempos ele está em lugares diferentes, sim ou não? Então tudo que esses camaradas apresentam, eles levam junto com eles para todos os lugares que vão. Então imagina como é que é você ficar levando elefante, né? Como é que o elefante fica quieto ali naquelas barracas que ficam atrás da tenda do circo? Que loucura, né? Mas a questão é que esses elefantes, eles ficam presos, acorrentados, meio que, né, sei lá, no tornozelo, por uma bola pesada. Já viu isso? Mas sabe o que é interessante? Deixa eu contar um segredo. Se você quiser abrir um circo, você só pode comprar um elefante criança. Por quê? Porque quando o elefante é criança, você coloca esse peso, ele não consegue se livrar, se desprender desse peso. Mas a questão é que quando o elefante cresce, e ele é um elefante adulto, a força que o elefante possui e carrega, é suficiente para se livrar do peso. Mas tem uma coisa, o elefante que foi acorrentado desde criança, ele nunca se livra do peso. Porque embora ele tenha essa força nele, ele não sabe que tem, ele não acredita que tem, porque ele cresceu com essa crença de que aquele peso era suficiente para aprisioná-lo. Presta atenção. É por isso que se você tem revelação, você se move. É por isso que se você tira as crenças limitantes, você se move. É por isso que se você tira as suas crenças meritocráticas, você se move. Decida se mover hoje, de acordo com a palavra de Deus para você. Deixa eu dizer algo para você. É importante que você entenda algo sobre palavras proféticas. Palavras proféticas vêm para confirmar. Nunca uma palavra profética vem para trazer algo que você nunca pensou, nunca suspirou, nunca sentiu. Eu falo porque a palavra profética é uma bênção. A palavra profética é uma bênção tão grande que Paulo nos fala que a palavra profética, ela edifica a igreja. Por exemplo, quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo. Mas quando você profetiza, você abençoa a igreja. Você está me entendendo? Você abençoa um irmão. Então presta atenção, quando você receber uma palavra profética, uma das formas que você vai avaliar aquilo que você está recebendo é: profecia vem para confirmar. A profecia sempre vai consolar, edificar ou exortar. Em alguns momentos você vai precisar de consolo, Deus manda um profeta falar o que te consola. Você vai precisar de uma exortação, Deus manda um profeta, traz uma exortação, te instrui. Ou você precisa de uma palavra de edificação, Deus manda um profeta e ele te edifica. Agora, a edificação, o consolo e a exortação sempre está ligado a algo que está aqui no seu interior. Imagina, aquela cena que eu te falei, eu estava lá, Deus não me deixa errar. Aí vem um profeta e fala, Deus manda te dizer, fica tranquilo, você não vai errar. Então adivinha, será que é Deus? Sabe, teve uma vez que uma pessoa virou para mim e falou, Deus manda te dizer algo. Eu falei, fala papai, que eu quero ouvir. Falou assim para mim, Argentina. Eu falei, nunca mais vai ganhar uma Copa em nome de Jesus. Tô brincando, mas posso falar isso com muito amor e carinho? Aí uma pessoa um dia virou para mim e falou, Argentina, porque Deus, não sei o que, você Argentina, não. Eu falei, você sabe, depois passou, deve ter anos e anos. Pastor, já aconteceu alguma coisa na sua vida com a Argentina? Nada. Eu posso contar? Né? Se for de Deus, mas eu acho que não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque nunca passou nada dentro de mim, Argentina. Então para mim, mas presta atenção, amém, de boa. É por isso que quando eu estou sendo usado no dom de profeta, no dom profético, eu mesmo sempre eu vou contar para vocês uma tática que eu tenho. Quando eu vou entregar uma palavra que Deus me instruiu, eu falo, irmão, vou falar algo aqui. Se for de Deus, isso testificará no seu coração. Se for coisa minha, esquece. Entendeu? Por que eu estou falando? Porque eu estou falando de ouvir a voz de Deus. Então eu queria fazer essa observação a respeito do dom profético. O Senhor me instruiu a escrever isso a vocês. Queridos, confiar é uma decisão. Crer é uma decisão.
Seja ousado. Tem pessoas que têm ousadia para se lançarem em abismos, mas não têm ousadia para se lançar em Deus. Fala, cara, eu vou seguir isso que Deus está falando. Através das decisões que fazemos, nós construímos o tipo de vida que levamos. Irmãos, Deus está nos chamando para construção. Essa é a palavra que Ele tem falado no meu coração. Construção, construção. Deus está nos chamando para construir, naturalmente falando e espiritualmente falando. Sabe uma coisa que o Espírito falou comigo? Que é o seguinte, olha só. Você tem que entender que você precisa de olhar para frente. Você precisa de abandonar o passado e olhar para frente. Porque, olha só, aquilo que há um ano atrás, hoje é dia 17 de outubro, por mais que a igreja Emaús nasceu no dia 4 de abril deste ano, nós nos engravidamos dessa promessa dia 1º de novembro de 2020. Dia 1º de novembro de 2020, nós nos engravidamos de uma promessa. Vocês estão comigo? Deixa eu te contar, sabe o que o Espírito Santo falou? É para você lembrar de uma coisa, que hoje você está vivendo o futuro, porque aquilo que há um ano atrás você chamava de futuro, é o que você agora chama de hoje. Então nós temos que entender que nós estamos vivendo futuro de coisas que Deus nos prometeu lá atrás. Eu falava, não, porque no futuro pode ser que Deus faça isso, no futuro pode ser que Deus faça aquilo, e aí agora está acontecendo aquilo que antes a gente falava que aconteceria no futuro, porque o futuro chegou. Nós temos outros futuros, sim, fruto daquilo que Deus está falando hoje. Então o que nós vamos fazer? Nos mover, nos mover, nos mover. Gente, a palavra de Deus é poderosa demais. Olha aqui para mim, só para encerrar o raciocínio, o time de adoração pode subir. Filipenses capítulo 3, verso 13. Projeta para mim, por favor. Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-la alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha aqui para mim, não tem como você avançar se você não esquecer as coisas que ficam para trás. Para avançar, tem que deixar as coisas que ficam para trás. Eu avanço para aquelas que diante de mim estão. É como se em várias áreas da nossa vida nós temos que entender isso, cara. Essa ousadia, porque é aí que está a ousadia, de deixar o passado para abraçar o futuro. E aí tem muita gente com um sentimento nostálgico que não é espiritual. Presta atenção, eu acredito em princípios bíblicos. O princípio de marcos e memoriais. Existiram dias do seu passado que foram dias como marcos, que foram dias como memoriais, que foram dias que Deus usou para que hoje você estivesse aqui onde você está. Graças a Deus por esses dias. Eu acredito no princípio da honra às fontes. Amados, não cuspa no prato que você comeu. Não fale de alguém ou algo que já foi bênção na sua vida. Ah, porque meu patrão isso, ah, porque meu líder aquilo. Presta atenção, não fale. Glória a Deus, honre. Mas olha aqui para mim, presta atenção. Por outro lado, existe uma nostalgia que não é espiritual. Ah, porque antigamente Deus fazia assim, aí agora, presta atenção, Deus não tem contrato de exclusividade com algo que aconteceu no passado. Deus se move do jeito que Ele quiser. Tudo que está escrito na palavra é eterno, nada na palavra de Deus pode ser atualizado. Esses tempos atrás se levantou uma pessoa para falar que a Bíblia tinha que ser atualizada, e de acordo com o que está escrito na Bíblia, que seja maldito quem quiser acrescentar ou tirar. Você está me entendendo? Agora, formas, métodos, ferramentas, abordagens, aquilo que é natural, Deus faz do jeito que Ele quiser. Tem dia que Ele vai querer derramar o Espírito com vento impetuoso, tem dia que Ele vai querer derramar o Espírito com uma brisa suave. Tem dia que o som de muitas águas é a manifestação do Espírito, tem dia que o silêncio da noite é a manifestação do Espírito. Então nós não podemos deixar, colocar o Espírito, ai, porque a vida inteira foi assim, foi assado. Presta atenção, esqueça, vamos avançar. Senhor, me capacita para esse novo tempo, me capacita para essa nova estação. Mas o fato é, eu não vou ficar parado.
Não é uma questão só, você fala assim: ah pastor, entendi a mensagem, já tirei o carro da ré. Mas não é uma questão de você deixar no ponto morto, você tem que engatar a primeira. Hebreus capítulo 12. Fala uma coisa, tem muita gente que quando vai testemunhar, vou dar meu testemunho. As pessoas acham que o evangelho é sobre você ficar falando o que você fazia, mas não faz mais. Tem muita gente que quando vai testemunhar, o testemunho se resume a falar o que fazia e não faz mais. Deixa eu falar uma coisa, no seu testemunho, você não tem que exaltar o pecado que você fazia. Tá doido? Você tem que exaltar o Deus que te transformou. E tem gente que no testemunho quer passar aquele, meu Deus, vê lá se eu quero saber o que você aprontava, meu Deus do céu. Eu quero saber foi o que Deus fez. Mais do que isso, eu quero saber o que Deus está fazendo. O evangelho não é sobre você parar de fazer o que você fazia antes, mas é sobre você fazer o que você não fazia antes. Não é o testemunho de porque eu pegava todas. Não, é o testemunho de falar: hoje eu me guardo para minha futura esposa. Está me entendendo? A escritura diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhos, desembaraçando-nos de todo o peso, elefantim, do pecado que tenazmente nos assedia. Presta atenção, você desembaraça o que prendia, desembaraça o que estava no passado. Sabe para quê? Para correr, para ir para frente, para se mover. Corramos com perseverança. A carreira não é a carreira que eu já tive, é a carreira que está proposta. Pastor, mas minha idade hoje, eu quero profetizar, não importa a sua idade, você vai ser usado por Deus. Josué com 80 anos de idade, a história está descrita no livro. Caleb com 80 anos de idade, como está escrito no livro de Josué, capítulo 14, 80 anos de idade tinha Caleb, quando ele falou: hoje estou forte ainda, como no dia que o Senhor me enviou de Cades Barneia para espiar a terra prometida. Uau, 40 anos depois, eu acho massa que ela fala 40 anos depois, e se ele tinha 80, então, quando ele era um espinho, ele já era um quarentão. Quando então ele fala que estava forte ainda, ele era um oitentão. Eu quero profetizar que nós vamos viver aqui oitentões sendo cheios do Espírito, oitentões pregando a palavra de Deus, dando o seu melhor. Não importa se Deus te usou muito no passado, o que importa é que você está vivendo, você está prestes a entrar na estação onde você mais será usado por Deus em toda a sua vida. Sabe uma oração que eu tenho? Eu falo: Senhor, no dia que minha carreira acabar, me leva, me mata. Eu não quero ficar na minha casa assistindo televisão, não quero. Acabei a carreira, pode me levar, Deus. Vou até meu último dia, até minha última gota, vamos embora. Projeta para mim último versículo, Jeremias 29, 13. Muito conhecido. Buscar-me-eis, Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Presta atenção. Eu não estou aqui, eu não vou falar do contexto aqui, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: cara, nós precisamos nos atentar aos quandos. O quando aqui nos fala desse momento de ação. Olha aqui para mim, sabe o que é interessante? Deus sempre tem uma promessa para você no futuro, que vai acontecer quando você toma uma decisão no presente. Quando? Então é o seguinte, cara, Deus tem uma promessa, você vai achar, você vai receber, mas quando? Quando você se posiciona a viver a promessa. Marcos 11, 23. Olha que coisa maravilhosa. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará, que diz, assim será com ele. Versículo maravilhoso.
O único ponto é que ele começa com se. Se. Como se você tiver revelação de quem você é em Cristo, daquilo que Ele tem para você, se você agir de acordo com a sua natureza, ninguém vai te segurar. O que você comandar, vai acontecer. Você está me entendendo? Eu sinto que Deus, todo o time pode começar a tocar. Eu sinto que Deus quer começar aqui a liberar um santo espírito de ousadia, de você começar a decretar, e aquilo que você decretar vai acontecer. Eu sinto Deus levantando homens aqui com espírito de comando, com espírito de governo, com santo, uma santa inquietação, um santo posicionamento. Deus está levantando aqui hoje Daniéis que decidirão ser consagrados morando na Babilônia. Deus está levantando aqui Josés, que irão crer na liberdade mesmo estando debaixo do cativeiro, irão crer na promessa no momento mais improvável, porque se lembrarão daquilo que Deus prometeu. Havendo dito Deus, é certo que se cumprirá. E pode tocar. Olha aqui para mim. Ei, amados, Mateus capítulo 16, verso 19, último versículo. Vou até já travar meu iPad. Pega aqui, minha princesa, meu iPad, o povo entender que eu acabei. Olha aqui para mim. Ei, Deus tem algo para você. A palavra de Deus está escrita: dar-te-ei igreja. Que contexto é esse? É o contexto que a igreja começa. A igreja, você está vendo que minha voz está 100%? Você está vendo que a minha voz está 100%? Porque eu comandei. Eu estou renovado para dar meus gritos, estou brincando, mas é verdade. Dar-te-ei igreja. Opa, esse palco aqui cai. Dar-te-ei as chaves. A chave está com você, igreja. A chave está com você, igreja. O que você ligar, olha aqui para mim. Aqui não está falando o que Deus ligar, tá? É o que você ligar, porque Deus já deu a chave. Para de pedir para Deus aquilo que Deus já colocou na sua mão. É você agora que vai pisar, que vai comandar, que vai possuir. Deixa eu contar uma coisa. Ei, o futuro espiritual dos seus filhos será aquele que você abrir a boca e comandar. Está com luta na vida espiritual do seu filho? Começa a comandar. Eu declaro: meu filho é santo, meu filho é consagrado, meu filho é apaixonado pelo Senhor. Qualquer área, levanta e comanda. Levante-se e construa a história que os seus filhos terão. Levante-se e construa a história que essa igreja terá. Levante-se e construa.